bancada está aqui hoje com Da Silva, campeão da Libertadores de 2002 pelo Olímpia. Em cima do São Caetano, jogaço. Marcelo Mendes e Paulo Escobar aí. Esse jogo inesquecível. Surpreendente para muitos, não para Da Silva, que tinha certeza dessa vitória. Realmente, apesar de termos perdido o primeiro jogo em Assunção por 1-0, a gente tinha confiança que a gente daria a volta no marcador, né? Sabendo que seria um jogo muito complicado, mas eu acho que a camisa do Olímpia é uma camisa muito pesada, é uma camisa de tradição para na Libertadores. Eu acho que no final isso sobressaiu, né? Comecei aqui na cidade de Arraial do Cabo mesmo, em times amadores. Com 17 anos fui fazer um teste para os juniores da Cabo Friense, mesmo sendo juvenil jogava nos juniores da Cabo Friense. E com 18 anos fiz meu primeiro jogo profissional na Cabo Friense. Cabo Friense e Nacional de Macaé, que era uma Copa Rio que tinha. Isso foi no ano de 90, 91. E aí começou o início, né? Com todo o sonho de jogar futebol. Né? Sempre de lateral esquerdo? Sempre de lateral, porque quando tinha 15 anos, eu achava que eu era bom de bola, queria jogar de meia esquerda. Aí os caras iam botando para trás, daqui a pouco pro lado. E na lateral me encontrei, né? Na lateral esquerda, quando eu comecei jogando, eu gostava muito, apesar de eu ser vascaíno, eu gostava muito de Leonardo no Flamengo e Mazinho no time do Vasco da Gama. Esses dois foram os laterais que eu sempre gostei muito de ver jogar. E como é que você foi parar no Paraguai? Eu já estava há 6 meses sem jogar futebol, já não queria mais jogar, estava trabalhando numa empresa aqui na cidade. E veio um convite de um senhor amigo meu para ir a Paraguai fazer teste num time lá. E eu conversei com minha mãe e falei com minha mãe que eu não queria ir. E minha mãe insistiu, falou que era para eu tentar pela última vez. E fui, fiz o teste, passei, aproveitei também que uma tia minha ia para comprar muamba, né? Em Cidade del Este, peguei uma carona com ela. Mas realmente minha mãe foi a grande incentivadora de... Se o sonho deu certo, foi através do pedido da minha mãe. E o primeiro time que você foi lá? O primeiro time foi Cerro Corá, né? Na época era um time de primeira divisão, camisa parecida com a do Milan, preta e vermelha. E o grande ídolo do time era Romerito, né? Romerito já no final de carreira. Tive o privilégio de jogar ao seu lado, de conhecê-lo, um cara formidável, extraordinário, bom. Se ele era um grande jogador como pessoa, ele era melhor ainda, né? Então realmente foi um começo muito bom por tê-lo ali no time, uma pessoa que te ajudava muito, muito generosa, né? Depois tive uns problemas de disciplina e saí desse time e estava treinando num outro time pequeno, tal de Colegiales. E quando veio o convite para ir fazer um teste no Cerro Porteño. E o treinador desse time pequeno falou comigo que se eu fosse eu não teria as portas fechadas no clube. Então eu tive que arriscar. Então foi uma decisão bastante difícil porque se não desse certo eu ia ter que remar novamente, né? E fui para o Cerro Porteño. No primeiro treinamento no coletivo, com 5 minutos de treinamento, o lateral esquerdo do time titular se machucou. O treinador me colocou no time titular e na primeira bola que eu peguei, do meio para frente fiz uma diagonal, dei um chute de esquerda da ponta do bico da grande área, acertei o ângulo, nem eu acreditei que realmente era difícil bater em bola desse tipo. Na sequência, uma jogada muito parecida, apareceu o replay, fiz a mesma coisa, levei a bola na diagonal. Lembrou Josimar na Copa de 86, né? Mas foi muito parecido. E ao fazer o segundo gol, os caras não podem contratar, né? E realmente foi. E por incrível que pareça, no Cerro Porteño, eu fiquei no Cerro Porteño 6 a 7 meses. E chegamos à semifinal da Copa Libertadores, né? Perdemos a final com o Barcelona de Guayaquil, que depois perdeu a final para o Vasco. E no Cerro Porteño, como eles jogavam com 3 zagueiros, eu jogava de ala à esquerda, eu acho que foi um momento que eu mais cheguei à perfeição na lateral, porque eu jogava muito bem, eu estava muito bem fisicamente e eu me destaquei muito nessa época no Cerro Porteño.
Foi muito bom. O que você não gostou, porque você jogaria contra o seu time, afinal, né? Vasco da Gama. Se eu tivesse a oportunidade de passar para a final, né? Perdemos os pênaltis para o Barcelona, teria a oportunidade de jogar contra o Vasco da Gama, né? Seria estranho, mas seria uma oportunidade única, né? E do Cerro Porteño você foi para onde? Cerro Porteño, fui para a Argentina, joguei 6 meses no Platense, não fui bem. Futebol muito difícil de se jogar, até porque no Cerro Porteño jogava de ala, na Argentina jogava de lateral, tinha que voltar a marcar muito e era complicado. Para brasileiro custa um pouquinho você marcar, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Depois desses 6 meses tive o convite para vir para ir a Minas, para o Atlético Mineiro. Joguei 6 meses no Atlético Mineiro, tive a oportunidade de sair campeão mineiro. E depois eles não renovaram meu contrato, porque o meu contrato era de 6 meses. Voltei para a Argentina para jogar mais 6 meses na Platense, no Ferrocarril. E a mesma coisa, também não fui bem, as coisas não saíram legal. Joguei os 5 primeiros jogos, depois não joguei mais. Então eu decidi rescindir o contrato e voltei para o Paraguai. Quando eu tive a oportunidade em janeiro de 2000 de jogar no Olímpia. E aí começar a melhor fase da minha história, né? Caraca, como é que pode? Você estava lembrando que o seu título aqui em Arraial do Cabo foi qual? Foi pelo Apolo na 3ª divisão. Como é que você pode, né, ser campeão da 3ª divisão pelo Apolo, você fala assim, um dia eu vou ser campeão da Libertadores, né? E isso para tu ver que não existe isso, né? Realmente assim, eu acho que a gente nunca deve deixar de sonhar. Por mais que esteja muito distante, por mais que a gente pense que seja uma utopia, uma coisa inalcançável, eu acho que a partir do momento que o ser humano, seja em qualquer área, deixe de sonhar, eu acho que é o começo da sua morte, né? Mas, para ser sincero, nem nos meus melhores sonhos eu nunca iria me imaginar que um dia um jogador de Arraial do Cabo fosse ser campeão da Libertadores por um time do Paraguai. Um timaço, né? Um timaço história, né? Da história, né? Porque você ser campeão da Libertadores já é história. A gente tira pelo Flamengo, pelo Vasco. E você ser campeão da Libertadores no centenário do clube, então você acertar na Mega Sena da virada, né? Realmente é único. E você, naquele jogo, vocês foram ganhando, chegaram na final, perderam o primeiro jogo, né? Perdemos o primeiro jogo pro São Caetano. Pro São Caetano. Mas eu acho que o divisor de águas dessa Libertadores, porque o Olímpia tinha saído campeão a última vez em 90, né? Então ficou um lapso de 12 anos. E eu tinha jogado a Libertadores de 2000 com o Olímpia e de 2001 com o Olímpia. E as duas a gente tinha ficado na primeira fase, né? Nessa de 2002, o grupo da gente era Olímpia, Flamengo, Cobreloa e 11 Caldas da Colômbia. Classificou a gente, o Olímpia classificou o 11 Caldas. O Flamengo ficou na primeira fase e ficou... não era o Cobreloa, era a Universidade Católica, ficou a Católica do Chile. E a gente foi jogando a Libertadores, mas sem até então muitas pretensões. Na outra fase pegamos o Cobreloa, eliminamos o Cobreloa e aí veio as quartas de final. Esse jogo sim foi o divisor de água, que foi o Olímpia contra o atual bicampeão da Libertadores, que era o Boca Juniors, tão temido Boca Juniors, né? Como é que foi esse jogo? Primeiro jogo, como a gente tinha feito a melhor campanha na primeira fase, a gente decidia em casa. E o primeiro jogo jogamos em La Bombonera, uma coisa de maluco. Você entrar naquele campo, você tem a impressão que, como são 3 bandejas, que quem está na terceira bandeja, se a pessoa pular, ela cai em cima de você. Você não escuta nada, é uma pressão o tempo todo. É coisa de doido. E eles fizeram 1-0 na gente, gol de Carlito Teves, né? Caraca. No segundo tempo empatamos com um gol contra. O meia nosso foi dar um passe, o zagueiro deu um carrinho, botou a bola para dentro. E no jogo de volta, em Assunção, tem umas imagens desse jogo de Assunção. É impressionante o recebimento da torcida. Ficaram mais umas 4.000 pessoas de fora, porque não tinha lugar mais em Defensores del Chaco. E nesse jogo o nosso time jogou demais. Ganhamos de 1-0.
E depois desse jogo a gente começou a fazer, dá pra sair campeão. Dá pra sair campeão. E aí depois desse jogo foi? Veio o Grêmio, né? Puta, o Grêmio de. Que porra! O Grêmio de Tite, né? Que tinha Zinho, Gilberto lateral esquerdo, Rodrigo Mendes, Grafite, Anderson Polga, Anderson Lima, lateral direito. Tinha Rodrigo Fabre. Era um time muito. Mauro Galvão. Era um time muito bom. Ganhamos o primeiro jogo em Assunção de 3-2. Naquela época não tinha esse jogo o gol fora de casa, né? E voltamos para o jogo de Porto Alegre, 4 minutos do primeiro tempo, 5 minutos, não sei. O Grêmio fez 1-0 na gente e aí fechamos a casinha ali para não tomar mais gols, né? E aí levamos o jogo até o final nos pênaltis e aí conseguimos eliminar o Grêmio nos pênaltis, que também era o centenário do Grêmio também, né? O Grêmio também brigava também para a Libertadores, fazia muito tempo que não ganhava nada. E aí eliminamos o Grêmio e estávamos esperando a final, que seria entre São Caetano e América do México, né? E a nossa intenção mesmo era que o América saísse campeão, porque se o América saísse campeão, automaticamente a gente já estava classificado para a final contra o Real Madrid, por ser um time da América do Norte, né? Claro. Mas o São Caetano, que tinha um belo time também, de Jair Pisserni, né? Com Silvio Luiz, o goleiro, Dininho, Somália, Anaílson. Era aquele São Caetano que tinha perdido 3 finais seguidas, né? Perdeu pro Vasco, perdeu o Campeonato Paulista e consequentemente perdeu pra gente, né? Na final, né? E aí vocês perdem o primeiro jogo? Perdemos o primeiro jogo, aí teve um fuzuê, um salseiro em Assunção, né? O presidente renuncia, acusando os jogadores de baderna, de levarem mulher para concentração, de bebedeira, né? E mesmo assim o grupo se fechou, né? Acho que o grande trunfo do nosso time, a grande virtude, o grande craque do nosso time era o grupo, era o conjunto, né? Então a gente se fechou e a gente sabia que viria para São Paulo para poder brigar, porque a gente teria condições de ganhar, né? Porque não chegamos por acaso na final, e sem contar que o Olímpia é um clube que tem peso na Libertadores, tem tradição, e isso na hora do vamos ver a gente sabe que vale muito. Aí chegou na decisão. Na decisão em São Paulo, com 15 minutos do primeiro tempo já estava 1-0 São Caetano, né? Então a gente teria que remontar 2 gols de diferença, fazer 2 para ir para os pênaltis ou tentar fazer mais para ganhar um jogo no tempo normal, né? E terminou o primeiro tempo 1-0, a gente desceu pro vestiário. Eu olhava para o semblante dos meus companheiros, todo mundo sereno, tranquilo, ninguém alterando a voz, Pompido conversando com a gente como eu estou falando com vocês agora aqui. Uma calma, ó, da Silva faz assim, faz assado, tá? E quando a gente foi para o segundo tempo, a gente para na boca do túnel ali do Pacaembu, que a gente se abraça, era impressionante a energia que dava, que era de ficar arrepiado, porque eu olhava nos olhos de cada um dos meus companheiros e eu tinha certeza que a gente iria ganhar o jogo. E tanto é isso que quando começou o jogo, com 15 minutos a gente já tinha virado, já tinha feito 2-1. E aí depois foi para os pênaltis. E você tinha certeza nos seus batedores que eles treinavam muito? Tinha porque era a mesma sequência do jogo anterior da semifinal contra o Grêmio. Eu não sei se por como é que se fala, por superstição de Pompido, eu não sei dizer. As substituições foram as mesmas. Os 3 que entraram contra o Grêmio foram os 3 que entraram contra o São Caetano. E eram os 3 batedores. Entendeu? Então é impressionante a certeza que a gente tinha de que nos pênaltis a gente ganhava. E sem contar também que Silvio Luiz é um goleiro muito grande, mas a tranquilidade que tivemos para bater os pênaltis foi tanto que não necessitou nem do 5º pênalti, né? Porque eles perderam 2 pênaltis, botaram 2 pênaltis para fora. E foi uma festa, né? E como é que foi essa festa? Foi, sabe, até hoje eu tenho mania de pegar os vídeos da final da Libertadores e ver. É mesmo? Eu vejo comemoração, eu vejo o jogo completo.
Ao término da partida, tive que ficar pro doping, né? Aí não aproveitei alguma coisa dentro do vestiário. E a gente tinha fretado um avião para maior comodidade, para vir para a final. Acabou o jogo, a gente já foi direto para o aeroporto. Chegamos em Assunção, foi o dia 31 de julho, a final. Chegamos em Assunção, umas 3 horas da manhã, um frio impressionante, e eu nunca vi daquilo. A Assunção, do aeroporto até a concentração, deve dar mais ou menos uns 7, 8 quilômetros. Tomado de gente nas ruas, as pessoas nas ruas chorando, gritando. Eu cheguei na concentração de short, porque toda a roupa que eu tinha eu ia jogando pra eles. E eles não era só roupa do Olímpia, roupa minha, particular mesmo. Os caras, não, dá isso. Impressionante a alegria. Foi, sabe, memorável. E depois, uns 2, 3 dias depois, a gente ainda fez um carro do Corpo do Bombeiro. E o mais legal de tudo, porque essa pra mim foi a melhor semana da minha vida, falando de futebol. Porque saímos campeão na quarta, no domingo a gente tinha um super clássico contra o Cerro Porteño. E o mais legal de tudo, a gente entrou no clássico mostrando o troféu da Libertadores, dando a volta olímpica. E quando a gente passa diante da torcida do Cerro Porteño, eles viram de costas pra não ver, sabe? E ganhamos o jogo na final. Porra, que fase boa, hein? Foi maravilhoso. Foi a semana perfeita. Você moraria lá? Eu moraria. Minha esposa, até hoje, ela é doida para que a gente... Carinho não falta? Não. Eu, assim, quando eu falo para as pessoas, assim, eu ligo para... Como eu ontem estava combinando de agora, no final de julho, ir a Assunção... eles ficam brigando, os meus ex-companheiros, de não, você vai ficar aqui em casa, Então, graças a Deus, as portas estão abertas, fica uma amizade. A gente tem um grupo de zap que a gente se fala todos os dias, é para sacanear outra, é para dar um bom dia, uma boa noite, para saber como é que tá a família. Eu acho que, e isso e olha que já se passaram 17 anos, mas o carinho e a amizade, acho que isso não tem preço, isso que é o bom do futebol. Então, para finalizar, a escala desse time. O time de 2002, da Olímpia na final, era Tavarelli no gol, Issassi, Cáceres, Celaya da Silva, Quintana, Enciso, Orteman e Gaston Córdova, e na frente era Peque Benítez e Rich Arbaz. Esse era o time. Treinador, Nery Pumpido, grande Nery Pumpido. Sensacional. É só história boa, olha outra aí. Perdi esse momento. Foi o tempo de beber a água, perdi esse momento. Marcelo Cortez, mais uma vez, nos brindando com um personagem sensacional do futebol. É isso aí, rapaziada.